O Senhor me colocou uma palavra no meu coração, eu confesso. Eu tenho a plena consciência de que é uma mensagem que não tem muita alegria, porque é uma mensagem que vai te confrontar muito. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Mas, queridos, eu tenho uma mensagem que eu tenho certeza que você nunca vai conseguir frutificar se você não entender o que Deus quer tratar contigo essa noite. E se eu separasse um tema para essa mensagem, eu colocaria como lidar com pessoas difíceis. Porque passando a geração da Igreja de Cristo, eu vejo que nós ficamos bons em tratar com, até na área de libertação com o demônio, mas tratar com pessoas é algo que exige muito de nós, e a igreja muitas das vezes não está preparada para isso. Então hoje eu tenho certeza que Deus irá falar com você, irá lhe dar instruções, e eu sempre criei e sempre aprendi que a instrução que você segue determina o seu destino, o seu futuro. Até o ano passado, quando nós passamos uma quarentena, eu ouvi muitos irmãos dizer: pastor, graças a Deus por essa quarentena. Eu falei: oxe, meu irmão, que isso? Falei: pastor, graças a Deus porque eu fiquei longe do meu patrão, graças a Deus que eu fiquei longe da minha sogra, graças a Deus que eu fiquei longe daquele amigo que eu não suportava mais, graças a Deus. Mas nós esquecemos que, por não sabermos lidar com pessoas difíceis, quantas grandes oportunidades nós já deixamos de viver, quantos milagres nós já não deixamos de viver por não saber lidar com pessoas difíceis. Eu sou testemunha viva de que eu conheci pessoas que acabaram com o seu ministério, interromperam sua jornada por não saber lidar com pessoas difíceis. Quantas portas foram fechadas por não sabermos lidar com pessoas, e quantas pessoas deixaram de frutificar por não saber lidar com pessoas difíceis. Então hoje eu quero trazer essa mensagem baseada nisso, lidando com pessoas difíceis. Abre comigo sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 29. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, leremos a partir do versículo 29. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, justificaram a Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. A quem, pois, compararei homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Repita esse versículo comigo: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amados, se você não conseguir lidar com pessoas difíceis, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Se você não conseguir lidar com pessoas difíceis, você não vai conseguir frutificar. Nenhuma pessoa que está aqui essa noite está isenta de lidar com pessoas difíceis. Seja no seu trabalho, seja na sua própria casa, seja na sua igreja, todos nós temos que lidar com pessoas difíceis. Agora, eu quero que você seja muito sincero essa noite com você mesmo, porque talvez depois do término deste culto, depois de encerrar essa ministração, talvez
esta pessoa difícil seja você mesmo. Mas pastor, como eu consigo conhecer uma pessoa que deve ser meu amigo, que deve ser o meu relacionamento para o meu próximo nível? Se eu devo me casar, se eu devo abrir o meu coração para ela, como conhecer, pastor? E aí Jesus nos dá um ensinamento que está ligado ao propósito dessa campanha, que está em Mateus capítulo 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Não existe melhor maneira de você conhecer uma pessoa a não ser pelos seus frutos. Marque isso na sua Bíblia e no seu coração: frutos. É por isso que você não consegue enganar uma pessoa por muito tempo, porque o fruto sempre irá mostrar a identidade de uma árvore, ou seja, o seu fruto sempre irá mostrar a sua identidade. Mas pastor, quais são os frutos que eu devo manifestar? E aí, um texto que nós falamos constantemente em nossas ministrações, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que são 9 frutos lá: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque se você colocar a sua expectativa em pessoas que não tenham esses frutos, você vai ficar decepcionado, porque elas não vão conseguir atender às suas expectativas. Porque esses frutos são resultado da sua intimidade com Deus. É impossível você manifestar esses frutos fora da intimidade com Deus, porque esses frutos estão totalmente ligados ao caráter e não à personalidade. E aqui é o que muita gente se perde. Por quê, pastor? E aqui, aguça o seu ouvido para isso. Não confunda traços de caráter com traços de personalidade. Porque tanto esse texto, como por exemplo o texto de Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito os de rubi. Também o texto de 1 Coríntios 13 sobre amor. Todos esses textos estão totalmente ligados a traços de caráter. É por esse motivo que não são as pessoas que são culpadas, mas você em colocar a sua expectativa em pessoas que não foi Deus que designou para você. E aí tem um ponto mais agravante. Qual, pastor? É que muitas das vezes nós estamos ligados a totalmente os traços de personalidade das pessoas e não caráter. Você quer ver um texto que reflete muito isso? 1 Samuel capítulo 16. A Bíblia vai dizer que o profeta Samuel foi ungir um novo rei para Israel, no caso Davi. E quando ele chega à casa de Jessé, Eliabe se apresenta. A Bíblia vai dizer que Samuel pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Deus, no instante, falou ao coração do profeta Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o coração. Você quer ver um homem cheio de Deus, mas totalmente ligado à personalidade e não ao caráter? Agora, quando nós analisamos esse texto, nós vemos que João Batista foi colocado em uma situação muito difícil, de convencer pessoas que eram difíceis de serem convencidas, que eram os fariseus e os doutores da lei, e que mais tarde este grupo crucificou o nosso Senhor Jesus. A verdade é que existem pessoas em sua vida que são um problema que não foi você que escolheu. Sim ou não? Então, antes de você crucificar essa pessoa, eu quero que essa noite você faça reavalie o seu processo de tomada de decisão. E eu faço mais uma pergunta para você: qual tem sido a sua qualificação para que as pessoas entrem na sua vida? Qual tem sido a sua qualificação? Porque, irmãos, uma coisa que eu não entendo na vida do crente: se existem pessoas
que não foi você que escolheu, que já são um problema, o porquê que você está deixando mais pessoas entrarem na sua vida para serem mais um problema? Eu não consigo entender a vida do crente. Então você precisa essa noite aprender que você precisa ter um processo de permitir quais são as pessoas que devem entrar na sua vida. Para isso, primeiramente você precisa entender qual é o propósito delas com você. E eu quero usar uma linguagem figurativa, até um termo teológico para você entender. Nem todas as pessoas da sua história devem ter acesso à lei do véu. Pastor, me explica como é isso. Se o próprio Deus selecionava quais eram os sumos sacerdotes para terem acesso à lei do véu, você deve fazer o mesmo com as suas amizades. Aleluia. Porque se você não tiver coragem de selecionar, de escolher as pessoas que devem entrar na sua vida, você nunca vai conseguir viver os planos de Deus, você nunca vai conseguir frutificar. Aleluia. Quantos estão comigo essa noite? Não diminua o nível que Deus te colocou só para atender a necessidade de uma pessoa que não está dentro da necessidade de Deus. Isso só vai te tirar do propósito. E mais, é nesse ponto que o diabo entra na sua vida. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Jesus estava no deserto em jejum por 40 dias. Mas nós não vemos em nenhum momento o diabo aparecer quando estava tudo bem. Mas quando Jesus teve fome, quando ele estava no deserto debilitado, o inimigo apareceu. Não permita que na sua fome, que na sua necessidade, pessoas erradas entrem na sua vida. Não supra as suas necessidades fora dos planos de Deus. Será que eu posso ouvir pelo menos um glória a Deus? Eu sei que é uma mensagem difícil, irmão, mas se você entender, ela pode transformar e te fazer uma pessoa frutífera. Você crê que você vai frutificar nesse ano de 2021? Agora, João Batista e os fariseus eram totalmente opostos. João Batista seguia a verdade, os fariseus seguiam a hipocrisia. João Batista vivia no deserto humildemente, os fariseus viviam nas suas arrogâncias e nos seus luxos. Você sabe o que me chama a atenção aqui? Você já percebeu como você é diferente das pessoas que você quer sustentar em sua vida? João Batista não veio para viver em palácios, em vida de luxo. João Batista veio para entregar uma mensagem: qual? Arrependei-vos. Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. A diferença entre os fariseus e João Batista é que os fariseus vieram sustentar coisas materiais, e João Batista uma mensagem. Meu irmão, Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: primeiro encontre a sua mensagem e não por coisas materiais, porque depois de você encontrar a sua mensagem, Deus vai te abençoar com o material. Será que você pode estender as suas mãos para os céus? Eu preciso liberar isso sobre a sua vida. Deus reservou essa noite, Deus reservou esse culto para a sua vida, para você descobrir o porquê Ele te chamou e para você descobrir qual é a sua mensagem. Eu quero dizer para essa igreja que o ano de 2021, os seus frutos vão falar por você. O seu propósito vai falar por você. Você sabe o que eu estou imaginando aqui? Obrigado, Espírito Santo, por me lembrar dessa passagem. Se não me engano, em Gênesis 37, versículo 19, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José viram ele vindo, e eles, um para o outro: lá vem o sonhador. Perceba que eles não chamaram pelo nome José.
Você sabe o que eu aprendo aqui? Muita gente essa noite não será chamado mais pelo nome, mas será chamado pelo seu sonho, em nome de Jesus. O seu inimigo, as pessoas que não acreditam mais em você, vão ter que liberar o nome do seu sonho. Glória a Deus. Amados, um dos fatores que você não consegue lidar com pessoas difíceis é o fato de você não saber qual é a sua mensagem. Ou seja, de você não saber quem você é. E você está deprimido porque as pessoas estão te rejeitando sobre alguém que você finge ser. Eu sei que nós estamos numa pandemia, distanciamento, mas para o seu familiar aí que está do lado, diga para ele: você é diferente. Sabe, independente de você viver no deserto, de ter vestes de pele de camelo, de comer gafanhoto, de comer mel silvestre, eu estou usando essa metáfora para você entender que você precisa ser o João Batista que Deus te chamou para ser. Você precisa ser o João Batista que Deus te chamou para ser. Meu irmão, pare de mudar o seu caráter de acordo com o ambiente onde você está. É ao contrário, mude o ambiente onde você está de acordo com o seu caráter, de acordo com a mensagem que Deus entregou para você. Glória a Deus. Você quer ver que é algo interessante? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, sim ou não? Mas foi Jacó que mudou o lugar Val de Jaboque para Peniel. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é quem muda você, mas é você que muda o ambiente e o lugar onde você está. Deus está falando para pessoas aqui essa noite: cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação e da sua personalidade. Porque não é a sua reputação, não é a sua personalidade, mas sim o seu caráter que define o seu valor. Porque, irmãos, você imagina João Batista no Evangelho de Mateus capítulo 14, prestes a ser morto, mas mesmo assim, eu imagino ele colocando o dedo em Herodes e dizendo: Herodes, Herodias não é a tua mulher, mas é a mulher do teu irmão Filipe. Você imagina? Sabe o que eu aprendo? É que quando as pessoas te rejeitam, elas também estão rejeitando a Deus. Rejeitar o mensageiro é também rejeitar quem o enviou. Por isso, irmãos, você pode não gostar dessa pessoa que está do seu lado, você pode criticar, mas se você rejeitar ela, você também vai estar rejeitando a Jesus. Porque o texto não está falando de ateus, o texto não está falando de ímpios, o texto está falando dos fariseus, alguém que conhecia a lei e o sacerdócio. Aguça o teu ouvido aí, irmão. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto e nessa mensagem? É que muitas das vezes as pessoas mais difíceis que você vai ter que lidar vão estar dentro da igreja. Pastor, por que nós estamos vivendo na geração mais difícil de viver no Evangelho? Sabe por quê? Porque muita gente está colocando a sua espiritualidade acima da sua mensagem. Não há nada tão carnal do que tentar ser espiritual. Eu acredito que João Batista batizou prostitutas, que João Batista batizou cobradores de impostos, mas João Batista não batizou os da igreja, os fariseus. E tome muito cuidado com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles acham que sabem tudo, e por acharem que sabem tudo, acham que podem dizer tudo. Mas você não é obrigado a ouvir tudo. Pastor, mas que isso, pastor? Você é crente, você é pastor, tem que amar todo mundo. Sim, isso é uma verdade absoluta, mas isso não significa que eu tenho que confiar em todo mundo.
Então, para você lidar com pessoas difíceis, não basta também você saber a sua mensagem, não basta você saber o seu propósito, você precisa saber qual é o propósito das pessoas que estão ao seu lado. Aleluia. João Batista e Jesus entenderam os seus propósitos, mas eles também entenderam qual era o propósito dos fariseus. Meu irmão, a pior doença de um ser humano é rejeitar a verdade. Porque a pessoa que não consegue lidar com a verdade é uma pessoa totalmente enferma e escravizada. Você quer ver uma coisa? Acompanhe comigo aqui, versículo 30 do texto que nós acabamos de ler. Versículo 30. Olha os fariseus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Quem? João Batista. Olha os fariseus, não nos importamos de sermos batizados por João Batista. Isto porque eles acharam que não tinham feito nada de errado. E esse é o pior tipo de pessoa para você lidar. Por quê, pastor? Pessoas que não admitem que estão erradas. Talvez eu estou ministrando para pessoas aqui essa noite que estão esperando a ajuda de alguém que não consegue nem enxergar os seus próprios erros. Como é que vão enxergar a sua necessidade e o seu propósito? Pessoas difíceis têm um relacionamento muito difícil com a verdade. Sempre vão se opor a algo contrário do que elas pensam, e com isso não recebem coisas novas, porque estão sempre com seus corações endurecidos. Nós vemos isso em Eva. Eva foi a primeira pessoa difícil da Bíblia. E eu quero que você acompanhe comigo essa leitura em Gênesis capítulo 3. Depois nós vamos voltar para o texto aqui. Abra comigo Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Amém? Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus te disse: não comereis toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha a serpente: certamente não morrereis. Irmãos, eu já li esse texto várias vezes, mas somente nessa mensagem eu entendi algo que está no versículo 6. Isto era algo que Eva já queria. Eva só alinhou as palavras da serpente com o desejo que já estava no seu coração. Quantos estão comigo? Então pare de deixar as pessoas fazerem você pensar que elas te fizeram algo de ruim por sua causa, porque elas iriam fazer de qualquer jeito. Você já ouviu pessoa falar para você isso? Eu agi assim porque você é assim. Eu comi do fruto porque você me persuadiu. Que nada! Mentira! Você comeu porque você quis, você feriu porque você quis, você caiu porque você quis. Aleluia! E é por isso que muitas das vezes, para pessoas difíceis, você não deve nenhuma resposta. Olha Jesus perante Pilatos, em Mateus capítulo 27, versículo 14. Jesus
nenhuma palavra lhe respondeu. Meu irmão, não gaste suas palavras com quem merece o seu silêncio. Pare de ficar se explicando. Pare de ficar provando quem você é, meu irmão. Deus sabe quem você é, e isso é o que importa. Meu irmão, ninguém paga a tua conta. Ninguém sabe o tanto que você tem sofrido, o tanto que você tem lutado, as noites que você deixou de dormir, e você vai ficar se buscando validação. Ouve o que esse humilde pastor vai dizer para você. Você precisa ser tão eficiente no seu silêncio quanto na sua pregação. Será que você pode colocar a mão no seu coração essa noite? E repetir com toda a força da sua alma isso que eu vou dizer aqui para você. Repita comigo: a partir de hoje, eu não vou deixar ninguém mudar quem eu sou. Agora, igreja do Senhor, tome muito cuidado com esse tipo de pessoa que eu vou dizer aqui agora. Qual, pastor? Pessoas mal entendidas. Que tipo de pessoa é essa, pastor? São pessoas que nunca estão comprometidas em ouvir e entender algo. Só querem entender algo e ouvir quando são do interesse delas. E não importa o quão claro você seja. É por isso que eu entendi esse ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24, onde ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, o ouvir é o fundamento de toda a sua fé. Por isso que se você estiver ao lado de pessoas que não te ouvem, caia fora. Meu irmão, eu já aconselhei muito casal. E se sabe qual é o principal motivo de separações, de confusões dentro de casamento? Por um não ouvir o outro. Será que você está ouvindo o seu marido? Será que você está ouvindo o seu filho? Será que você está ouvindo o seu pastor? Será que você está ouvindo a Jesus? Agora, pastor, como é que eu sei que eu estou me tornando uma pessoa difícil e não as pessoas? Simples. Quando você procura por pessoas que só confirmam a sua verdade. Ou seja, quando você tem pessoas à sua volta que concordam com você em tudo. Esse é o maior sinal que você está se tornando uma pessoa difícil e não as pessoas. Você lembra do rei Josafá, de 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 6 e 7? Depois você lê essa história. Se aquele rei tivesse ouvido as palavras do profeta, o final dele seria muito diferente. Olha o rei. Por acaso ainda há profetas do Senhor que podemos consultar? A Bíblia vai dizer que o rei de Israel levanta e diz: sim, Senhor, tem sim. Mas toda vez eu me aborreço com esse profeta, porque ele nunca profetiza coisas boas de mim. Olha só querendo ouvir o que ele queria. É Micaías, filho de Imlar. Irmão, eu posso falar algo que vai ser uma das coisas mais saudáveis da sua vida? Posso, sim ou não? O que é frutificar aqui? Posso te dar então uma opinião? Procure por pessoas que discordem das suas ideias. É difícil dar uma glória a Deus, né, irmãos? Procure por pessoas que discordem
das suas ideias. Isso vai romper com novas expectativas na sua vida. Isso vai romper com algo novo de Deus para você. Agora, irmãos, o tipo de pessoa mais difícil são as pessoas como os fariseus, que não permitem serem transformadas pelo Evangelho. Evangelho não é você ir para o seu Instagram e postar frases, versículos bíblicos, não. Evangelho é ser transformado por Ele, é renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo em santidade. Porque a pessoa que não é transformada pelo Evangelho, olha só, o pastor Márcio citou aqui, nós nos conhecemos desde 2015, e sabe qual é? Nós nunca tivemos, claro, né, de tantos conselhos que ele me deu, muitas vezes, o melhor conselho que ele me deu, às vezes, né, pastor, foi de me ouvir. Pastor, eu estou precisando falar com você. E ele me ouviu com todo o amor. Mas sabe qual que é o grande segredo do nosso relacionamento, da nossa amizade? É que nossa amizade não se gera cobrança. Saia fora de pessoas que só geram cobrança na sua vida. Sabe por quê? Porque cobranças gera julgamento. Nós sempre tivemos um relacionamento, uma amizade transparente, pura, transformada pelo Evangelho. Agora, irmão, você está dentro de um relacionamento que a pessoa só te cobra. Parece que você está andando com a faca no pescoço, meu irmão. Caia fora. Agora, o maior sinal de que você está cumprindo o seu chamado é o fato de você saber lidar com pessoas difíceis. Meu irmão, eu não quero desanimar ninguém essa noite, mas entenda o que esse pastor vai dizer. Até Jesus voltar, você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Se você quiser frutificar, você vai ter que saber lidar com pessoas difíceis. Você quer ver, Paulo? Vamos agora no outro texto. Nós já estamos na reta final. Romanos capítulo 12, versículo 18. Abra lá comigo. Romanos capítulo 12, versículo 18. Quantos estão entendendo a palavra? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu quero que antes de nós lermos o texto, você libere uma palavra para esse teu irmão aí. Se você quer frutificar, fale para ele: se você quer frutificar, continue. Continue. Ore caravassuri caramantorecas. Continue. Porque o vencedor não é aquele que nunca caiu. O vencedor é aquele que lembra onde caiu e se arrepende. Continue. Amém? Versículo 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Paulo é que não depende dos outros, depende de você. Não são as pessoas que precisam entender quais são os seus limites, mas você. Ou seja, você não pode culpar a sua desobediência porque fulano foi negligente. Porque os limites das suas influências começam com você. Então Deus está ministrando no seu coração essa noite, é que desenvolver os limites da sua vida te ajudarão a chegar aonde Deus quer que você chegue. Pastor, por que você está citando esse texto? Porque talvez você é a pessoa mais difícil para lidar, e você é a pessoa que mais mente para você mesmo do que todo mundo. E olha que Paulo vai dizer: se for
possível. Você já ouviu aquele ditado? Pastor, é impossível suportar aquela irmã. Pastor, é impossível suportar o meu marido. Pastor, é impossível. Meus irmãos, eu sei que existem pessoas que mais sacam do que depositam em sua vida. E mais saques do que depósito. O que vai acontecer? Sua conta vai ficar vermelha. E ficando vermelha vai acontecer o quê? Vai estourar e você vai falir. E talvez Deus trouxe você aqui essa noite, e eu estou pregando para pessoas que estão falidas emocionalmente e espiritualmente, e você está perguntando todos os dias: pastor, Deus, como é que eu venço esse enigma? Como é que eu venço isso na minha vida? E aí vamos para outro texto para nós encerrarmos, Gálatas capítulo 6. E agora vamos encerrar a nossa palavra, Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5. Irmão, eu sei que está calor, nós já estamos encerrando, mas eu quero que você preste muito atenção no que o pastor André vai ministrar no seu coração agora neste texto. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amém? Irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi tal com o espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, e não em outro. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. Preste atenção. Primeiramente, Paulo inicia o texto dizendo que sois espirituais, ou seja, emocionalmente, espiritualmente saudável. Agora, entenda uma coisa, no versículo 5 começa o enigma. Por quê, pastor? Agora preste atenção e olhe bem nos meus olhos, porque no versículo 2 Paulo está dizendo para levarmos a carga um dos outros, sim ou não? Sim. Mas no versículo 5 ele está dizendo para cada um levar o seu próprio fardo e sua própria carga. Pastor, então qual é a carga que eu devo carregar? Ambas. Porque existem coisas que Deus projetou para você carregar por conta própria, mas outras coisas que você não pode carregar sozinho. É por isso que a coisa mais importante para você frutificar e para você saber lidar com pessoas difíceis se chama sabedoria. E o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, Jesus termina exatamente que a sabedoria do justo será justificada. Você precisa de sabedoria para saber qual é a diferença das cargas que você precisa carregar. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que se não fosse as cargas que eu carreguei sozinho, se não fosse a dor que eu suportei sozinho, eu não teria me tornado na pessoa que eu sou hoje. Mas quando eu olho para as cargas que eu carreguei sozinho, algumas cargas que eu carreguei sozinho, eu vejo o quanto isso atrasou muitas coisas na minha vida, porque eu não podia carregar isso sozinho. Eu posso te ensinar algo essa noite? Carregue somente o que você suporta. Porque não vai pensar, não, irmãos, virão coisas na sua vida que vão querer te esmagar. E você vai precisar entender, confiar em Deus quando você não estiver entendendo nada. E você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que pedir socorro. O problema nosso é que nós estamos invertendo os fardos. Nós estamos dando fardos para as pessoas que são responsabilidade nossa, e as pessoas estão dando fardos para nós que são responsabilidade delas. Vire para esse crente que está do seu lado a última vez e diga para ele: assuma
as suas responsabilidades. É você que tem que desenvolver uma vida de oração. É você que precisa estudar a Bíblia. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô geração ruim de Bíblia, meu irmão. Ô geração que não perde 5 minutos para ler a Bíblia e quer vencer o diabo, e quer vencer o pecado, e quer frutificar, que nem reserva 10 minutos do seu dia para ler a Bíblia. Assuma as suas responsabilidades. É você que tem que ser um bom marido. É você que tem que ser um bom membro. É você que tem que ser um bom servo. É você que tem que ser um bom filho. É você, meu irmão. E deixe que as pessoas assumam as responsabilidades delas. Isso não significa que você não tem que ajudar todo mundo. Não é isso. Você tem que ajudar as pessoas que precisam de ajuda, mas não as pessoas que querem transferir responsabilidades delas para você. Isso não. Porque senão você vai se machucar, meu irmão. Você vai se ferir. E deixa eu te dizer mais. Você tem que amar. Você tem que perdoar. Você tem que ajudar. Mas nunca tomar decisões e responsabilidade dos outros. Glória. Aleluia. Porque, irmãos, eu vou largar tudo essa noite. Não vou guardar nada. Aleluia. Porque pessoas que só te machucam, pessoas que só te ferem, meu irmão, um dos dois tem que ir embora. E que vai embora quem está machucando. Desculpe, mas se você ficar permitindo ser ferido para a sua vida toda, é porque você não valoriza a sua casa, você não valoriza a sua fé, você não valoriza a sua vida, você não valoriza a vida da sua igreja. Meu irmão, você precisa ser honesto com você, e as pessoas precisam ser honestas com você. Mas infelizmente as pessoas não gostam de honestidade. Sabe por quê? Porque as pessoas querem pecar e serem abençoadas ao mesmo tempo. Não tem como um pecado e a bênção crescerem no mesmo solo que você está semeando e colhendo, ou que você está semeando e colhendo, porque ou você vai colher uma coisa ou você vai colher outra. Você precisa ser honesto com as pessoas. Você já percebeu uma coisa? Pessoas que não são honestas sempre apontam as suas falhas e nunca as delas. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 4 e 5: como dirás ao teu irmão, para tirar um cisco do seu olho, sendo que tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu e verás claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Glória a Deus. E por último, é por isso que existem pessoas que o melhor a fazer na sua vida é sair da sua vida. Você lembra de Jonas, sim ou não? Se Jonas não tivesse entrado naquele navio, aquelas pessoas não teriam passado pela tempestade. Você já percebeu quantas pessoas estão trazendo tempestades para a sua vida desnecessárias? Grave isso no seu coração. Há certas pessoas na embarcação da sua vida trazendo tempestades que não foi Deus que planejou para você. Por isso que existem algumas pessoas que você não vai conseguir tratar. Deus é quem vai tratar. Agora, sabe o que eu aprendo, irmãos? Você já percebeu como nós somos bons em diagnosticar os Jonas nas embarcações da nossa vida? E como nós ignoramos a presença de Jesus, que tem o poder de acalmar as tempestades? Não perca mais tempo culpando os outros. Se você se posicionar e decidir
em frutificar. Deus vai restaurar o seu tempo perdido. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você antes de entregar para o pastor Márcio. Quantos entenderam a palavra essa noite? Doeu um pouquinho, irmãos, me perdoe, mas é o que cura. Você não vai curar uma doença grave tomando Tilenol, vai ou não? Então tem que ser dolorido para causar uma transformação e um efeito em você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero liberar uma palavra sobre você antes de nós ministrarmos a ceia. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que você precisa lidar com pessoas difíceis para você frutificar. Talvez você não está gozando de uma promoção no seu serviço porque você não está sabendo lidar com seus chefes. Você não está sabendo lidar com pessoas difíceis. Pessoas que deixaram de vir à igreja por não saber lidar com pessoas difíceis e estão perdendo a sua salvação por isso. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que hoje Ele reservou esse dia para te dizer que você vai ser uma pessoa frutífera. Glória a Deus. Os seus frutos irão falar por você. Pai, a Tua palavra foi ministrada essa noite sobre a vida da Tua igreja. Senhor, que no nome de Jesus nós possamos entender o que foi falado essa noite e que a partir de agora, Senhor, nós possamos entender e saber lidar com todos os tipos de pessoas que o Senhor irá colocar em nosso caminho. E é claro, meu Pai, que o Senhor abra o entendimento, a sabedoria do seu povo, para primeiramente entender o propósito das pessoas que estão à nossa volta, para entender os propósitos que o Senhor quer colocar nas nossas vidas. Porque eu creio, Pai, que quando o Senhor quer nos abençoar, o Senhor não nos dá coisas, mas o Senhor nos dá pessoas. Por isso eu sou grato pela amizade do pastor Márcio, eu sou grato pela vida dessa igreja Pagiel, eu sou grato pela vida deste irmão que ouviu a Tua palavra, que foi ministrado. Senhor, abra o entendimento, abre, Senhor, o seu coração, resplandeça a luz da Tua glória, do Teu Evangelho, para que possamos ser pessoas sábias, que possamos ter sabedoria para lidar com pessoas, que possamos ter sabedoria para lidar com os nossos familiares, que possamos ter sabedoria para lidar no nosso trabalho, que possamos ter sabedoria para lidar na nossa igreja. Senhor, que no nome de Jesus nós possamos converter pessoas através da Tua presença, através da Tua palavra, que muitas pessoas possam ser transformadas pela vida dessa igreja. Pai, eu selo a bênção, o milagre, que seja um ano, Senhor, de frutos, de frutos, de frutos, de frutos, de frutos, Senhor, no nome de Jesus. E que possamos, ó Pai, gozar da Tua presença e da Tua glória, em nome de Jesus. Se você recebeu a palavra do Senhor essa noite, você pode aplaudir o nome dEle e glorificar o nome